Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura de Como Criar um Novo Eu. E eu percebi que não deixei o livro aberto, mas vamos lá, dar continuidade a esta leitura maravilhosa. E se você está chegando aqui neste canal pela primeira vez, bom, sinal que você vem buscando um autoconhecimento, não está mais satisfeito com a vida que vem levando. E assim, não é simples, mas é possível. Não desista. Aqui neste canal você encontrará vários livros que vão te auxiliar nessa, nessa jornada, nesse desafio. Então, só um momento. Meu cursor resolveu sumir da tela. Aqui. Então, vamos continuar aqui nessa jornada, guiados pelo Dr. Joe Dispenza. Em breve ele estará nos guiando aqui na parte 3 deste livro para a meditação. Ao sair do passado, podemos definir objetivos para o futuro. Sair do passado é sair dessa repetição em que vivemos quando não estamos conscientes. Pense na quantidade de energia criativa que tem bloqueado devido à culpa, a críticas, a ansiedades ou medos relacionados com pessoas e experiências do passado. Imagine o bem que poderia fazer se convertesse a energia destrutiva em energia produtiva. Pense no que poderia conseguir se não estivesse focado na sobrevivência, uma emoção egoísta, mas antes a trabalhar para criar a partir de intenções positivas, uma emoção altruísta. Pergunte a si mesmo: que energia de experiências passadas, na forma de emoções limitadas, estou a reter? Que força a minha velha identidade, que reforça a minha velha identidade e me liga emocionalmente às minhas circunstâncias atuais? Será que podia usar essa mesma energia e transformá-la num estado elevado e, a partir daí, criar um desenlace diferente? A meditação vai ajudá-lo a descascar alguma dessas camadas e remover algumas das máscaras que tem utilizado. Ambas as coisas bloqueiam o fluxo dessa inteligência superior que tem dentro de si. O resultado de se desfazer essas camadas é tornar-se transparente. Será transparente quando aquilo que parece ser é o que realmente é. E quando viver a vida dessa forma, vai experimentar um estado de gratidão, de elevada felicidade. E esse é o nosso estado de ser natural. Aí começa a deixar o passado e a olhar para o futuro. Ao remover os véus que bloqueiam o fluxo dessa sua inteligência interior, fica cada vez mais igual a ela. Torna-se mais compassivo, mais generoso, mais consciente, mais voluntarioso, porque é essa a mente dessa inteligência interior. O fosso é eliminado. Nessa fase, sente-se feliz e preenchido. Deixa de depender do mundo exterior para se definir. As emoções elevadas que sente são incondicionais. Nada, nem ninguém poderão fazê-lo sentir-se assim. É feliz e sente-se inspirado simplesmente pelo fato de ser quem é.
deixa de viver num estado de carência ou desejo. E sabe o que é engraçado nisso, de não desejar ou sentir falta de nada? É que é nessa altura que consegue manifestar os seus sentimentos de forma natural. A maioria das pessoas tenta criar quando está num estado de carência, autodepre- autodepreciativo, de separação ou de outra emoção limitada, em vez de no estado de gratidão, entusiasmo ou plenitude. É no último caso que o campo lhe responde mais favoravelmente. Todo o processo começa por reconhecermos que o fosso existe e por meditarmos sobre os estados emocionais negativos que produziram esse fosso e dominaram a nossa personalidade. A menos que estejamos preparados para olharmos atentamente para nós próprios e avaliarmos as nossas propensões com honestidade, sem nos autoflagelarmos por causa das nossas falhas, ficaremos para sempre presos num qualquer acontecimento do passado e nas emoções negativas por ele produzidas. Observe, compreenda, liberte-se, crie com a energia que fica disponível quando resgata a mente ao corpo e a liberta no campo quântico. O esquema da publicidade. As agências de publicidade e as empresas, suas clientes, compreendem muito bem a noção da carência e o papel dominante que desempenha o nosso comportamento. Querem que acreditemos que tem as respostas necessárias para pôr termo à nossa sensação de vazio. Identificamos-nos com o seu produto. Os anunciantes chegam a utilizar caras famosas nos anúncios para implantarem subconscientemente a ideia de que o consumidor consegue certamente identificar essas pessoas como o eu. Sente-se mal consigo mesmo? Compre qualquer coisa. Tem problemas em socializar? Compre qualquer coisa. Sente uma emoção negativa por causa de uma sensação de perda, separação ou desejo? Esse micro-ondas, televisor, carro, telemóvel, seja lá o que for, é o seu bilhete para a felicidade. Vai sentir-se melhor consigo mesmo. Vai ser aceito pela sociedade e ainda vai ter menos 40% de cáries. Todos nós somos emocionalmente controlados por essa noção de carência. Como começou a minha transformação? Talvez inspire a sua. Comecei este capítulo a contar aquele momento em que estava sentada no sofá e percebi que havia um fosso considerável entre quem eu realmente era e a identidade com que me apresentava aos outros. Gostava, então, de fechar o capítulo contando-lhe o resto da história. Na altura em que isso me aconteceu, eu viajava com muita frequência a dar palestras para pessoas que me tinham visto no filme Quem Somos Nós. Quando falava para uma plateia, sentia-me cheio de vida e transmitia, de certo, a ideia de ser feliz. Mas naquele momento estava a sentir-me entorpecido. Foi aí que percebi tudo. Tinha de aparecer diante daquelas pessoas e ser o que todos estavam à espera que eu fosse, com base na imagem que transmitira no filme. Comecei a acreditar que era outra pessoa e precisava do mundo para me lembrar de quem eu pensava ser. Na realidade, tinha duas vidas e não queria continuar prisioneiro disso. Naquela manhã, ali sentado,
Senti o meu coração bater e comecei a pensar em quem estaria a fazê-lo bater. Percebi de imediato que me tinha afastado da tal inteligência inata. Fechei os olhos e concentrei toda a minha atenção nessa ideia. Comecei por admitir aquilo que eu era, do que me escondia e como era infeliz. Comecei a confiar determinados aspectos de mim próprio a uma mente superior. Recordei-me então de quem não queria continuar a ser. Decidi que não queria continuar a viver baseando-me nessa mesma personalidade. Depois observei os meus comportamentos, pensamentos e sentimentos inconscientes que reforçavam o meu antigo ser e analisei-os até ficar familiarizado com eles. A seguir, pensei na nova personalidade que queria para mim, até me tornar essa pessoa. De súbito, comecei a sentir-me diferente, rejubilante. E isso nada tinha a ver com o que estava à minha volta, mas era antes parte de uma identidade independente do ambiente exterior. Sabia que algo estava acontecendo. Após essa primeira meditação no sofá, tive uma reação imediata que despertou a minha atenção, porque não me levantei a mesma pessoa que era antes de me sentar. Quando me levantei, sentia-me consciente e vivo. Foi como se estivesse a ver muitas coisas pela primeira vez. Tinha caído uma máscara e eu queria que caíssem mais. Então, retirei-me durante 6 meses. Mantive a minha prática clínica até certo ponto, mas cancelei todas as palestras. Os meus amigos achavam que eu estava a perder o juízo. Na realidade, eu estava a perder a mente, porque o filme estava no auge e só me falavam do dinheiro todo que podia ganhar. Mas eu disse que não voltava a subir a um palco até estar a viver um ideal para mim próprio e não para os outros. Não queria voltar a dar palestras até ser o exemplo vivo de tudo aquilo que nelas afirmava. Precisava de tempo para as minhas meditações e para operar uma verdadeira mudança na minha vida. Queria sentir a alegria a nascer dentro de mim e não do exterior. E queria que isso fosse notório ao dirigir-me às pessoas. A minha transformação não foi imediata. Meditei todos os dias, olhando para as minhas emoções indesejadas, e uma a uma comecei a desmemoriá-las, ou desmemorizá-las. Dei início aos meus processos meditativos de desaprendizagem e reaprendizagem, e trabalhei durante meses para me modificar. Nesse processo, estava a desmantelar intencionalmente a minha velha identidade e a acabar com o hábito de ser eu mesma. Foi então que comecei a sentir-me alegre sem razão aparente. Fui ficando cada vez mais feliz e essa felicidade não se devia a nada exterior a mim. Hoje em dia, passo algum tempo a meditar todas as manhãs porque quero mais desse estado de ser. Fosse qual fosse o motivo que o levou a sentir-se atraído por esse livro, quando tomar a decisão de mudar, tem de ganhar uma nova consciência. Tem de saber de forma muito clara o que está a fazer, como está a pensar, como está a viver e como está a sentir e como está a ser, ao ponto de já não ser a mesma pessoa, nem querer voltar a sê-la nunca mais. E essa mudança tem de chegar bem ao fundo do seu íntimo. E o que está prestes a aprender é aquilo que eu fiz, os passos que dei para realizar as minhas próprias mudanças. Mas empenhe-se,
É natural que já tenha feito algo de semelhante na sua vida. Só precisa de mais experiência, que se adquire com a meditação, para dominar completamente esse método de mudança. Vamos a isso. Capítulo 8. A meditação, a mística desmistificada e as ondas do nosso futuro. No capítulo anterior, falei da necessidade de acabar com a divergência entre quem realmente somos e a imagem que projetamos. Quando conseguimos fazer isso, podemos dar passos no sentido de libertarmos a energia necessária para nos tornarmos esse ser ideal, a imagem de grandes figuras da história da humanidade, como Gandhi e Joana d'Arc. Tal como referi, um dos segredos para acabar com o hábito de sermos nós próprios é trabalhar no sentido de sermos mais observadores, quer isso implique sermos mais metacognitivos, monitorizar os nossos pensamentos, cultivarmos a quietude ou darmos mais atenção aos nossos comportamentos e à forma como os elementos do nosso ambiente podem desencadear respostas emocionais. Então, a grande questão é: como fazer tudo isso? Por outras palavras, como nos tornamos mais observadores, rompermos os laços emocionais com o corpo, o ambiente e o tempo e eliminarmos o fosso? A resposta é simples: através da meditação. Já deve ter reparado que tenho vindo ao longo do livro a espicaçar a sua curiosidade com breves alusões à meditação, como um meio de dar a volta à sua maneira de ser e começar a criar uma nova vida, já como a pessoa ideal. Disse-lhe que a informação das duas primeiras partes deste livro serviam para que compreendesse o que tem de fazer quando aplicar os vários passos da meditação, que vai pôr em prática na parte 3. Agora chegou a altura de explicar os mecanismos interiores do processo, a que chamo meditação. Quando utilizo o termo meditação, é possível que lhe venha à mente a imagem de alguém sentado com as pernas cruzadas em frente a um altar em casa, ou de um yogi sentado numa caverna remota nos Himalaias, ou outra coisa do gênero. Este indivíduo pode ser uma representação daquilo que entende ser a maneira de estar em silêncio, esvaziar a mente, concentrar toda a atenção num pensamento ou dedicar-se a qualquer uma das variantes da prática de meditação. Existem variadíssimas técnicas de meditação, mas neste livro o meu desejo é ajudá-lo a retirar os benefícios mais desejáveis da meditação, ser capaz de entrar no sistema operativo da mente subconsciente para se desapegar da pessoa que sempre foi e se afastar dos seus pensamentos, convicções, ações e emoções, e começar simplesmente a observar. E, uma vez aí chegado, reprogramar o seu cérebro e corpo para uma nova mente. Quando deixar de produzir pensamentos, convicções, ações e emoções de forma inconsciente, e assumir o controle sobre eles através da sua vontade consciente, conseguirá libertar-se da prisão do seu antigo ser e tornar-se um novo ser. Como chegar ao ponto em que conseguimos ascender a esse sistema operativo e trazer o inconsciente para a nossa consciência é o que vamos abordar daqui para frente. Uma definição de meditação: familiarizar-se com o seu ser. Na língua do Tibete, meditar significa familiarizar-se com. Por conseguinte, utilizo o termo meditação como sinônimo de autoobservação e autodesenvolvimento. Afinal, para nos familiarizarmos com alguma coisa,
Temos de passar algum tempo a observá-lo. Uma vez mais, o momento-chave para operar qualquer mudança é deixar de ser para observar-se, para observar como se é. Outra forma de encarar essa transição é quando deixamos de ser alguém que faz e passamos a ser alguém que faz, observa. Uma analogia simples que utilizo é a de que quando os atletas ou artistas, jogadores de golfe, esquiadores, nadadores, dançarinos, cantores ou atores, querem mudar alguma coisa na sua técnica, a maioria dos treinadores mostra-lhes vídeos deles próprios. Como podemos passar de um velho modo de funcionamento para um novo, sem conseguir ver como são ambos? O mesmo se passa com o nosso antigo ser e o nosso novo ser. Como podemos deixar de agir de uma maneira sem saber como ela é? Eu utilizo frequentemente o termo desaprender para descrever essa fase da mudança. Esse processo de nos familiarizarmos com o nosso ser funciona em ambos os sentidos, ou seja, temos de ver o antigo ser e o novo. É necessário observarmos de forma tão precisa e atenta, como já descrevi, que se torne impossível qualquer pensamento, emoção ou comportamento inconsciente passar despercebido. Dado que dispomos do equipamento para tal, graças à dimensão do lobo frontal, o lobo frontal, podemos olhar para nós próprios e decidir o que pretendemos mudar para nos sairmos melhor na vida. O momento da decisão. Quando conseguimos tomar consciência desses aspectos inconscientes do nosso antigo eu, arraigado no sistema operativo do subconsciente, estamos a mudar qualquer coisa em nós. Que passos damos normalmente quando decidimos fazer qualquer coisa de modo diferente? Afastamo-nos do mundo exterior durante algum tempo para pensar no que devemos ou não fazer. Começamos a ganhar consciência de muitos aspectos do nosso antigo ser e delineamos um plano de ação relacionado com o novo eu. Por exemplo, se queremos ser felizes, o primeiro passo é deixarmos de ser infelizes, ou seja, deixarmos de pensar em coisas que nos fazem infelizes, deixarmos de sentir emoções como dor, tristeza e amargura. Se desejamos ser ricos, vamos provavelmente deixar de fazer coisas que nos tornam pobres. Se queremos ter saúde, vamos ter de abandonar um estilo de vida pouco saudável. Estes exemplos servem para mostrar que, primeiro, temos de tomar a decisão de mudar a nossa maneira de ser habitual, criando assim espaço para que surja uma nova personalidade, criando espaço para pensar, agir e fazer. Se eliminarmos os estímulos do mundo exterior, fechando os olhos e ficando em silêncio, diminuindo as informações sensoriais, pondo o corpo no estado de imobilidade e deixando de nos concentrar no tempo linear, ficamos apenas conscientes de como estamos a pensar e a sentir-nos. E se prestarmos atenção aos estados inconscientes da mente e do corpo, e nos familiarizarmos com os nossos programas inconscientes automáticos, até eles se tornarem conscientes, estaremos a meditar? A resposta é sim. Conhecer-nos a nós próprios é meditar. Se já nos agimos, se já não agimos segundo aquela velha personalidade e conseguimos identificar diversos aspectos da mesma, estamos a ser a consciência que observa os programas dessa antiga identidade. Por outras palavras, se observarmos de forma consciente o antigo ser, já não estamos a ser. Ao passarmos da inconsciência à consciência, começamos a tornar objetiva a nossa mente subjetiva. Ou seja, através da atenção que prestamos ao velho hábito de sermos nós próprios,
A nossa participação consciente começa a separar-nos desses programas inconscientes e a dar-nos um maior controle sobre eles. Se formos bem-sucedidos a restringir de forma consciente esses estados mentais e físicos rotineiros, as células nervosas que já não disparam em conjunto deixam de se ligar entre si. À medida que vamos eliminando o hardware neurológico do antigo ser, deixamos de enviar sinais da mesma forma para os mesmos genes. Estamos a acabar com o hábito de sermos nós próprios. Ficamos por aqui em mais esse dia de leitura e que maravilha tem sido essa jornada. Se você nos acompanhou até aqui e é a primeira vez, convido você, ou ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar essa leitura desde o início para compreender melhor o que estamos chegando aqui a aprender. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração. E caso você queira participar diariamente ao vivo conosco, é só deixar a sua vontade aqui nos comentários e o seu número de WhatsApp, que assim você receberá o link para estar conosco diariamente no Zoom. Beijo no coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.